lá? Então, a gente está vindo pela média e, além da média simples, vocês viram a média ponderada, que significa quando você precisa fazer uma média com pesos relativos. Então, eu não posso, se eu tenho uma relação de preço e quantidade, fazer uma média de preços quando eu compro quantidades muito diferentes, eu não posso fazer uma média simples, mas tem que fazer uma média ponderando os pesos em relação aos valores. É a mesma coisa que eu faço na mesma ideia de avaliação, eu faço avaliações com pesos diferentes, uma com peso 0,7, outra com peso 0,3 e assim por diante. Eu também não posso fazer uma média simples, porque existem pesos diferentes. Aí eu imagino, pelo que vocês me mandaram lá, que a média geométrica ela não foi vista, ou não foi muito bem vista, eu vou começar a trabalhar por ela, para que você entenda o que faz, que é essa fórmula aqui em cima, de uma raiz enésima de uma multiplicação de valores. Mas mais importante que entender essa fórmula aqui é entender como que você usa, em qual situação você usa essa média geométrica. Bom, como o nome diz, quando você usa média aritmética, você pressupõe que não existe um crescimento muito grande dessa série. A média geométrica ela é usada quando eu tenho uma série que demanda crescimento. No nosso caso específico, para gestão, para empresa, para negócios, ele é muito usado para você trabalhar quando eu tenho um crescimento geométrico de algum tipo de dado. Você quer, então, usar esse crescimento geométrico para traçar uma informação, calcular um valor que leve em conta esse tipo de crescimento. Então, eu separei para vocês dois exemplos, um exemplo bem simples e um que eu vou destrinchar para vocês o cálculo para que vocês entendam como é que você calcula e como é que você analisa. Tá? Então, o primeiro ponto é o seguinte, ó. Notem que esse exemplo aqui, eu passo para vocês algumas porcentagens de aumento. Aumento também poderia ser variação se fosse negativo. Então, uma queda salarial ou um aumento, não é mesmo. Mas esse exemplo aqui é um aumento salarial de 15%, 12%, 21% nos últimos 3 meses. Então, mês 1 aumentou 15%, mês 2 aumentou 12% e 3 aumentou 21%. Ignorem a realidade disso, porque é difícil você ter um salário que aumenta 15%, 12%, 21%, mas é um exemplo hipotético. Então, a ideia é assim, como é que você calcularia essa média aritmética desse conjunto de dados e como que você usa essa média para decidir e para calcular alguma coisa? Então, aqui tem uns passos. O passo número 1 é você transformar esses valores não em formato decimal, como nós fazemos com juros simples ou composto, quem faz a conta na mão da fórmula, que seria 0,15, 0,12 ou 0,21. Não é o caso aqui. O caso é você transformar esse crescimento em decimal, mas que leve em conta um crescimento. Por exemplo, quando você faz uma regra de 3 para você avaliar o quanto um número cresceu em relação ao outro, você tem lá, vamos pensar em 10 e 11. 10, 100%, 11x. Quando você multiplica cruzado, divide e faz vezes 100, você vai encontrar um valor que é maior que 100. Então, é 110%, por exemplo. Como é que você transforma isso em 110%? O que significa 110%? Significa que o 100% é a sua base e esse 10% do 110, o que soma aos 100%, é quanto o número aumentou. Então, uma variação de 110% significa isso. Olha, o número aumentou 10% em relação ao total. E é o caso aqui, ó. O aumento de 15, como é que eu transformo isso não em decimal, mas em fracionado? Isso vai ficar 1,15. 1 é o 100% e o 0,15 ou 15% é o ponto que aumentou. Então, sempre quando aumenta, é o número maior que 1.
Então, 15%, 1,15, se fosse 10, 1,10, se fosse 2, 1,12, e assim por diante. Depois eu vou mostrar como é que fica uma queda. Então, primeiro eu vou transformar isso em números, a porcentagem em números, levando em conta o aumento. Então, 1,15, 1,12, 1,21. Aí eu vou aplicar essa raiz enésima aqui. Nesse caso, seria uma raiz cúbica, porque eu tenho, nesse caso, esse n significa quantos números você tem na sua série de dados. Eu tenho 3 números. Então, eu vou multiplicar os 3 números, e depois que eu multiplicar, eu vou tirar a raiz cúbica. Depois eu faço a raiz cúbica lembrando como é que faz no HP, e também lembrando como é que faz no Excel. Mas se fosse calcular o número simplesmente, fosse um exercício de concurso público, qual é a média geométrica desses 3 crescimentos? Você responderia que seria 1,1594. Então, você multiplicou 1,15 vezes 1,12 vezes 1,21. Aqui vai dar 1,55848. Aqui a gente vai colocar bastante casa depois a vírgula para ter um número mais exato. Mas se alguém colocar menos, não tem nenhum problema. E eu tenho, depois que eu tiro a raiz, significa 1,1594. Agora, a grande pergunta é a seguinte: por que eu faço isso? Ou quando eu vou usar essa informação? Primeira pergunta é essa. Todo mundo conseguiu entender a fórmula? Ou como é que você aplica nesse exemplo a fórmula? Se ninguém dizer nada, eu vou entender que sim e vou partir para o quando e por que você usa isso. Vou dar para vocês um segundo. Acabou. 1,15 é a minha média geométrica. Bom, agora o uso. Então, aqui eu destrinchei um exemplo simples. Aqui não está indo. Um minutinho, que travou aqui, mas não sei por quê. Ah, lembrei. Aí. Aqui é a ideia do exemplo completo. Vou voltar aqui. Então, o cálculo que nós fizemos lá da raiz cúbica, depois quem quiser testar, pode testar, dá 1,1594. A gente vai deixar sempre 4 casas depois da vírgula por uma razão simples. Quando você for transformar esse número 15 em porcentagem, 1,1594, vai ficar o número inteiro mais 2 casas depois da vírgula. Então, a média geométrica significa que, durante esse intervalo de 3 períodos, esse crescimento foi, em média, 15,94. Mas esse crescimento não é um crescimento em média simples, mas em média geométrica. Agora, quando que eu uso isso? Se eu fosse calcular passo a passo e perguntasse assim, olha, o meu salário base é R$ 600. Quanto eu vou ganhar após esses 3 meses? Bom, após esses 3 meses, vai ganhar 935,09. E por que eu vou ganhar esse valor? Porque eu vou acrescentar no primeiro mês 15%, então eu passo a ganhar, ao invés de 600, 690. No segundo mês, nessa base de 690, eu vou ganhar mais 12%, então vai para 772,80. E nessa base de 772,80, eu vou ganhar mais 21%. Então vai dar quase R$ 1.000, 935,09. Como é que eu aplicaria a média? Eu aplico a mesma porcentagem, que vai dar a mesma coisa. Então, 600 mais 15,94. O resultado, de novo, mais 15,94. De novo, mais 15, dá o mesmo valor. Então, essa média permite que você faça um cálculo um pouco mais rápido para ver o resultado, neste caso, de um valor depois de sucessivos aumentos. Nesse caso, 3 meses de aumento. Então, essa é a nossa opção para usar a média geométrica. Ah, mas tem algum outro tipo de caso que a gente pode usar? Tem. No nosso caso, até para fazer uma analogia com a matemática financeira,
é um exemplo de um retorno de um investimento que você fez. Eu fiz essa conta aqui, mas depois eu vou lá para o Excel com vocês. E a pergunta é a seguinte, ó, eu fiz um fundo de investimento, apliquei um dinheiro num fundo de investimento, apliquei R$100. Esse fundo, no dia que eu apliquei e hoje, passaram-se 10 meses. E aqui, o fundo apresentou para mim, que sou o correntista, ou o dono dessa aplicação, o retorno que esse fundo teve nos 10 meses que o dinheiro ficou aplicado. Então, perdi dinheiro, 22,01 negativo, ganhei 28, 10, 4, 15, 5, perdi 37%, ganhei 26, 15 e 2,9. Mas a minha dúvida é a seguinte, esses meus R$100, aqui do começo do ano, esses 10 meses, quanto que tem hoje? Então, ao final desse período, quanto que eu teria se eu tivesse aplicado R$100? Então, eu vou calcular, eu teria R$133. Agora, como é que você faz essa conta? Você pode fazer um passo a passo, que é o seguinte, 100 menos 22,1% vai dar um valor. Depois, o que der mais 28,7 vai dar um valor, mais 10,9, outro, e assim por diante, você vai chegar nos mesmos 133,44. Mas vamos calcular essa média para ver o que significa essa média aí. Vamos lá para o Excel agora. Mudou para o Excel a tela de vocês ou não? Não. Não? Tá no PowerPoint. Como é que aquele dia mudou sem eu querer, agora no que eu quero não muda? Estranho, né? Tinha alguém estava mexendo É com coisa aí. a força de vontade do computador. Só pode. Aqui, ó. Então, esse é o mesmo exemplo do Excel, que eu fiz passo a passo. É o seguinte, eu primeiro vou transformar essa porcentagem, que não é uma porcentagem de total, né, a soma dá 5%, mas é uma porcentagem de crescimento ou decrescimento, em um número, que eu chamei de um fator de crescimento ou decrescimento. Então, como é que eu vou identificar quando eu tenho aumento ou queda? Sempre quando o número for maior que 1, você tem um aumento. Então, assim, como é que eu transformo 28,7% de aumento em 1,287? Alguém sabe? Eu vou fazer a soma de 100 mais 28,7 menos 100. Dividido por 100. Já explico. E sempre que você tem um valor que é menor que 100, houve um decrescimento. Tá? Então, por exemplo, ó, o primeiro tópico aí, o segundo tópico deu assim, 28,7. Como é que eu acho 1,287? Eu faço 100% mais 28,7, depois eu vou dividir por 100. Então, é 100 mais o percentual de crescimento ou decrescimento. Então, eu vou fazer aqui para vocês, ó. 100 mais 28,7, se eu somar os dois, aqui está em porcentagem, tá? Somar os dois, vai dar 128,7. E se eu pegar o 128,7 e dividir por 100, eu acho o fator de 1,28. Vou fazer a mesma coisa com o negativo, que é o decrescimento. Eu pego assim, ó, vou copiar aqui. Eu pego 100 e faço mais o desempenho que eu tenho. Nesse caso, menos 22,1. Então, eu tenho 77,9. Quando eu divido por 100, dá 0,779. Tudo bem? Essa variação? Se eu tivesse um crescimento de 128%, eu faria 100 mais 128 e vou dividir por 100. Então, é só essa regra de 3, que é uma regra de 3, para transformar. Aí eu vou usar a fórmula. Que fórmula que vocês usam
para calcular a média aritmética. Raiz enésima do produto dos fatores. O que é uma raiz enésima? É uma raiz de quantos fatores você tem que calcular a média. Aqui vocês têm 10 números. Então, eu vou tirar raiz enésima ou raiz de 10 da multiplicação. Então, aqui eu fiz um passo a passo. Primeiro, eu multipliquei todo mundo. É esse valor aqui. Quem vê a fórmula aqui, fiz bem, passo a passo, ó, fórmula. Então, 0,779 vezes 1,287 vezes 1,09 e assim por diante. Eu encontro 1,334493. Aqui eu coloquei bastante casa para que vocês vejam como é que funciona. No Excel, a função que tem o atalho, a raiz, para parênteses, mais raiz, para parênteses, é uma raiz automaticamente quadrada. Então, você coloca aqui no número qual raiz que você quer, quadrada. Então, qual é a raiz quadrada de 4, por exemplo? É 2. Então, como é que você vai calcular a raiz de 10 no Excel? Eu faço assim, ó. Tá vendo essa fórmula aqui? Tá, não tá? Vou fazer de novo, ó. Vou pegar o número que eu quero tirar a raiz, esse aqui, dou um acento circunflexo, tá acima do, aqui no C cedilha, do lado, dou um espaço e faço o inverso da potência, como se fosse no HP que tem 1 sobre x, então 1 sobre 10. Que vai dar esse 0,29275, tá? Depois, quem for ver em casa, tá esse 0,1, porque o Excel já arredondou, fez a conta de 1 sobre 10, tá? E aqui, para fazer a multiplicação aqui dos fatores, como eu quero fazer o Excel, e o Excel ele é muito chato para multiplicar porcentagem, eu transformei o número em porcentagem. Isso aqui, ó, que é o fator. Ok? Fiz o inverso aqui, ó. Então, quanto você tem ao final de 10 meses se eu aplicasse R$100? Eu vou aplicar o fator aqui que eu descobri. Ó. Então, ó, o que significa 1,029? Que a média de crescimento foi, multiplicando por 100, 29,27%. Tá? Então, eu fiz aqui um passo a passo. Ó. Fica bonitinho. Aqui. Eu peguei 10 valores, são 10 meses, aqui tem 10, e faço uma soma. Então, 100 vezes mais essa porcentagem, então 100 vezes isso aqui, vai dar 102,9275. Eu somei isso. Aí eu coloquei o valor aqui, ó. 102 mais essa porcentagem, dá isso aqui, dá 105. E eu fiz isso sucessivamente. Então, eu tenho essa resposta de R$ 133,44, que eu posso deixar menos caso depois eu ver, que é dinheiro. Então, a média aritmética vai nos dar a resposta de quanto um valor, nesse caso de investimento, mas poderia ser de preço, de salário, de custo, ele se comportou ao longo de um período, para que você consiga entender quanto você vai ter ou teve de ganho, perda, custo, e assim por diante. Média geométrica. Então, para resumir, você usa em dados que tenham desempenho geométrico, crescimento ou decrescimento. Não precisa ser só crescimento, pode ser também decrescimento. Tá? Para quem não entendeu aqui, ó, aqui também tem a fórmula que eu fiz. Ó. Então, eu multipliquei 100 pela porcentagem, depois eu somei. Então, 100 vezes isso aqui dá 2,97. 100 mais 2,97 dá 102. Trouxe para cá o valor. Multipliquei pelo mesmo fator de novo, que dá 3. 102 mais 3, 105.
e aí vai embora. Então, você consegue saber, ao invés de transformar aqui em cada porcentagem que eu tenho aqui em cima, daria na mesma, pegar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e eu faço uma vez só, pela média, que vai ser o mesmo resultado. Joia? Então, esse é um uso para a gente mais básico a gente vai voltar aqui, da média aritmética, ok? O cálculo é raiz enésima e o uso é você descobrir valores de um comportamento percentual de crescimento ou decrescimento. Tudo bem? Então, vamos lá. Outro detalhe que a gente vai discutir, agora eu vou lá para o nosso livro. Eu estou aqui no nosso livro. É você discutir a moda, ver hoje, média aritmética, média geométrica, moda, percentil, quartil e exercício. A moda é o mais fácil, tá? A moda significa o valor que ocorre com mais frequência. Então, para você calcular a média, a moda, basta que você observe os dados. Eu não coloquei aqui moda porque eu vou falar com vocês aqui ao vivo. Então, se eu tenho lá um conjunto de dados, que pode ser qualitativo ou quantitativo, a moda significa o valor que tem mais incidência. Como é que eu vou calcular isso? Eu vou observar. Então, digamos que eu tenho uma fábrica de sapato e eu vou fazer uma pesquisa na sala de vocês para pesquisar ou para perguntar quanto cada um calça, se fosse comprar um tênis. E eu vou anotar. 39, 40, 42, 35, 34, 34, 34, 35 e assim por diante. Eu não quero calcular nem mediana, nem média, mas quero calcular moda. Então, a moda você vai descobrir, vai olhar ali na sua série de dados, qual é o valor que mais se repete. Essa é a moda. Ok? Então, ele nem exige cálculo, só você observar. Mas, para nós, o que importa é o uso, não só a conta. Vamos tentar entender o seguinte. Qual é o sentido, em termos de negócios, para você calcular moda? Alguém sabe? Tem uma ideia? Qual é o sentido de uma empresa calcular moda de algum tipo de dado que ela tem? A moda também pode ser de dados qualitativos. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém se habilita aí? Vamos ver quem está na sala. Tem um rapaz. Tem quantos rapazes? Tem eu, não conta. Dois. Dois rapazes. E uma, duas, três, quatro moças. Algum rapaz sabe quando que você usa moda ou para que você usa moda nos negócios? Alguma moça se habilita? Alguma moça que começa com vogal? Nothing? Então, eu explico. Moda de um dado qualitativo. Eu tenho uma pizzaria. Então, lá no meu sistema, quando alguém pede, eu vou anotar qual sabor que a pessoa pediu da pizza. Vou anotando. Aí eu tiro os dados do sistema, jogo no Excel e peço para ele calcular a moda para mim. Então, ele vai descobrir qual é o sabor que mais saiu. Sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou garantir que esse sabor que mais saiu, e se for esse que mais sai sempre, eu vou garantir que eu tenho em estoque os produtos, nesse caso alimentares, para que você garanta que em nenhum momento vai faltar nenhum componente para essa pizza, porque essa pizza é a que mais sai. Então, isso é a moda. Uma moda de um dado quantitativo. Vou voltar lá ao exemplo dos sapatos. Então, vejo quanto cada um calça. E se eu quiser fazer um estoque de loja de calçados, para ver qual número eu vou comprar mais, eu posso fazer uma pesquisa numa cidade e calcular a moda, ou identificar a moda. Então, vou abrir uma sapataria aqui em Maringá.
Então, eu posso fazer uma pesquisa, não estou pensando se isso é viável ou não, por enquanto, mas para que vocês entendam a moda. Posso fazer uma pesquisa, vai acabar aqui o tempo, mas a gente já volta. Não na população, mas a estatística, cria uma amostra, já viram a amostra, então já sabe o que significa isso. Eu defino uma amostra representativa do meu... Eu vou botar meu fio que está acabando a minha energia. Peraí, não vai embora. É isso. Então, eu faço uma amostra na cidade e vou perguntar quanto cada um calça. E eu consigo saber, então, fazendo uma inferência. Lembra o que é inferência estatística? Alguém sabe o que é uma inferência estatística? Ninguém? Mateus sabe? Inferência estatística? Vou desmutar você. Mateuzinho? Ó, tá escrevendo. O que ele escreveu? Qual a pergunta? O que é uma inferência estatística? Sabe? Alguém sabe o que é inferência estatística? A diferença é o seguinte, ó, lembrem vocês que o nosso foco principal é o uso da estatística, não a estatística em si. E inferência é o seguinte, eu não preciso pesquisar todo mundo, população inteira, para descobrir algum atributo de vocês. Eu faço, a partir de uma amostra, eu faço a inferência da amostra para a população. Eu entendo ou concebo que o comportamento dessa amostra, já que ela vai ser bem representativa, ela também se confirma na população inteira. Isso é que faz a inferência. Quais são os cuidados disso? Que eu defino uma amostra representativa. Já a gente vai voltar na média, lá na moda. Um exemplo. Não sei se comentei, mas se não comentei, falo agora de novo. A gente fez uma pesquisa uma vez para discutir bairro por bairro, o que as pessoas sentiam de falta de algum tipo de empresa. Então, a pergunta era o seguinte, mais ou menos. Neste bairro, que tipo de empresa está faltando? Ah, falta uma padaria, academia, enfim, qualquer coisa. E nós não fomos pesquisar Maringá inteiro. São lá quase 400 mil habitantes. Nós pesquisamos 400 pessoas. Quais cuidados? 400 pessoas, nós vamos buscar lá no censo de Maringá, no IBGE, e identificamos e fracionamos a cidade por bairros, para que nós dividíssemos não igualmente, mas proporcionalmente para cada bairro. Então, mais no bairro que tem mais gente, menos tem menos gente. Também tivemos que ter o cuidado de ver em Maringá, pelo IBGE, a proporção de homens e mulheres, para que você obedeça essa proporção também na sua amostra. Eu não poderia pesquisar uma amostra só com homens, porque Maringá não é só com homens nem só com mulheres, tem que pesquisar homens e mulheres. Depois eu pesquiso só a amostra e faço uma inferência. Voltando aos calçados, eu vou pesquisar quanto cada um calça e vou estipular a moda. A moda é o número que as pessoas mais calçam. O que significa isso para mim? Significa o seguinte, quando eu for comprar meu estoque, eu vou comprar mais desse número que mais tem em Maringá, porque é o que mais se repetiu. Então, isso é uma moda, ok? Então, moda é um trabalho de observação. Eu sei que existem alguns sistemas que eu não testei para hoje, mas eu sei que existe, podem testar depois em casa, melhor, depois, se eu estou em casa mesmo, que eles identificam a moda para vocês. Tem um sistema que é muito usado para questionário, por exemplo.
você faz uma pergunta. Então, por exemplo, eu pergunto assim, olha, se eu quero avaliar um pouco uma aula que eu fiz com vocês, defina essa aula em uma palavra. Aí você coloca lá, boa aula, difícil, porcaria, papapá. Aí eu consigo saber, ao tempo de um clique, qual foi a palavra que mais vocês responderam. Isso é uma moda, só que de um dado qualitativo. Para que eu consiga saber, a partir dessa informação, e não só dessa, mas isso é um indicativo, um indício, como é que está uma aula, em termos de a ideia que vocês têm em relação a isso aí. Isso é moda, tá? Então, ela é bem fácil de você entender. Vou começar a trabalhar com percentil antes de acabar aqui o tempo, faltando 5. Então, eu vou explicar por que você usa. Depois eu explico a conta que está aqui embaixo, tá? Percentil, pessoal, tem a ver com percentagem. Já acabou? Não. Aí eu não tô compartilhando aqui. Desculpe. Aí. Tá 3 minutos. Percentil tem a ver com percentagem ou porcentagem. E porcentagem tem a ver com 100. Então, o que é você pensar em percentil? É você ter uma série de dados, um conjunto de dados quantitativos, números. Então, eu quero saber as notas de cada um de vocês de matemática financeira. Então, eu tenho uma massa de dados das notas de vocês. 9, 10, 8, 7, 10, 9 e assim por diante. O que é trabalhar com percentil? Eu vou dividir esse grupo de dados de vocês em 10. Vou dividir de novo. Eu vou dividir essa massa de dados em 10 pedacinhos deles, em 10 percentis. Isso é conta. Agora, por que você vai usar isso? Digamos, vamos ver alguns exemplos, mas vou usar aqui para evitar o tempo perdido, o que está aqui. Digamos que eu quero fazer igual quem faz mestrado em gestão, economia e tudo mais, contábeis, tem uma prova que faz, que é uma prova da ANPAD. Essa prova da ANPAD, cada faculdade usa a sua nota de um jeito. Algumas colocam nota de corte, outras por desempenho. Então, digamos que eu tive o desempenho de algum aluno, ele tirou 630 pontos nesse teste da ANPAD para fazer o mestrado. E eu tenho candidatos que foram, sei lá, 100 candidatos, ou 200 candidatos, cada um com sua nota. Aí eu vou dividir os dados em 100 pedacinhos. Aí eu descobri, olhando a observação, olhando cada pedacinho, tem onde começa e onde termina, que esse 630 aqui, ó, ele está no percentil 82. O que significa isso? Significa que ele tirou nota muito boa perante todo mundo. Porque ele tem 82% das notas são abaixo da dele. E 18 são acima. Então, eu estou na última ponta em termos de desempenho. O melhor desempenho. Se eu tivesse um percentil, tirei lá 300, por exemplo, e o meu percentil deu 30. O que significa esse 30? Que minha nota está nos 30% mais baixos, das notas mais baixas. Então, eu tenho 70% das notas são maiores que a minha. E como é que eu vou usar isso? Eu vou usar como uma nota de corte, por exemplo. Olha, que não atinge, pelo menos lá no percentil 80, no último extrato, nota boa, não vai entrar nesse concurso. Então, eu não preciso ficar contando número a número, concordam? Não preciso olhar. Eu faço o cálculo de um percentil, pelo Excel e tudo mais, já vê na mão por enquanto hoje, e eu só depois comparo a minha régua, onde que esse número entrou. Deu para entender? Percentil, o uso. Vou deixar acabar
já chamo, mas alguém não entendeu o percentil? Ficou uma ideia clara? Posso partir para o cálculo em si?